Olá, meu nome é Daniel e esse é mais um episódio de Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Você já ouviu falar em sistemas minimalistas, né? Tem um que eu conheço que eu acho super legal, que é o Tiny Dungeon, que tem uma versão em português, né? Tem outros nessa série do sistema Tiny, que é o Tiny Frontiers. Tem também o Tiny Cthulhu. O Tiny Frontiers é sobre ficção científica, né? De ópera espacial. Tem no Tiny Cthulhu, que aí é uma versão do chamado de Cthulhu, né, para esse sistema. E esse sistema é do autor Alan Barr. E o que eu acho muito interessante nesse sistema é a facilidade que se tem de criar personagem. É uma facilidade de aprender as regras, né? Porque regras aqui são muito simples. São 2d6 a rolagem, não tem atributo, não tem nada. E aí você rola esses 2d6 normais, você está tentando tirar 5 ou mais, esse é um sucesso, né? Nunca soma os valores dos dados. Se você está rolando com desvantagem, você rola só um d6. Se você está rolando com vantagem, você adiciona um d6, então você rola com 3d6. Independente do número de dados que você tiver, saindo um 5 ou mais é um sucesso naquela ação, né? E o resto do sistema, ele não traz modificadores, assim, por exemplo, para falar que porque você é muito bom numa coisa, você pode ter um sucesso tirando um 4 ou mais. Não tem. Ele trabalha com essas três ideias, né? Desvantagem, um teste normal e vantagem. E esse aí é o pilar de por que o sistema, né, Tiny aí do Alan Barr, ele é minimalista. Eu estou começando dessa forma porque o Savage Worlds, para aprender, ele é muito simples. Tem vários vídeos na internet, pessoas falando sobre o sistema de Savage Worlds, e uma das primeiras coisas que as pessoas falam sobre o Savage Worlds é que aprender a jogar é muito simples, sabe? Menos de 1 minuto você pode explicar o que é uma rolagem normal. E aí, em menos de 5 minutos, né, você explica quase todas as regras do sistema básico de rolagem, né? Só que você não consegue fazer uma ficha de Savage Worlds em 5 minutos. Isso não é uma coisa que acontece, né? Eu vejo as pessoas às vezes dizendo, né, que que é tudo no sistema muito rápido, tudo no sistema muito simples. E eu concordo com tudo, menos a criação de personagem. Eu acho que a criação de personagem no Savage Worlds ela é muito complexa e, na minha opinião, é algo que deveria ser resolvido, né? De que forma que ela é complexa? Porque, por exemplo, né, você coloca as suas perícias no seu personagem, mas aí na hora que você vai para o próximo estágio para pegar vantagens, as vantagens podem depender das perícias como pré-requisito. Aí talvez você tenha que voltar para as perícias, arrumar as perícias para pegar aquelas vantagens que você queria, certo? A mesma coisa com atributo. Você vai querer uma perícia e aí você percebe que para aumentar aquela perícia está linkado ao atributo, mas você já distribuiu os pontos do atributo. Cada um desses passos, né, na ficha de Savage Worlds, tirando as complicações você pode pegar qualquer uma, né, porque elas não estão ligadas com o resto das características da sua ficha, mas o resto está interligado. O atributo está interligado com a perícia está interligada com a vantagem. E conforme você faz mais e mais fichas de Savage Worlds, algumas pessoas mudam as ordens com que elas preenchem a ficha, porque elas acham mais fácil começar a fazer a ficha de um lado ou começar a fazer a ficha do outro, né? Eu, por exemplo, se eu tenho o conceito do meu personagem, eu geralmente vou listar as vantagens que eu gostaria de ter naquele personagem. E aí, na hora que eu for distribuir meus pontos de perícia, eu já olho nas minhas vantagens e a primeira coisa que eu faço, ponto de perícia e atributo, né? Porque vantagem tem pré-requisito de perícia e de atributo. O que eu faço eu já eu já distribuo meus pontos de perícia para resolver os pré-requisitos das vantagens e faço a mesma coisa para os atributos, né? E aí os pontos restantes eu tô livre ali para terminar o personagem da forma que eu quiser, certo? Então esse é realmente o único ponto negativo que eu acho do Savage Worlds, e ele não é um ponto negativo para
o seu grupo que você joga aí toda semana RPG. Porque essas pessoas elas já estão acostumadas com RPG. Elas sabem que antes de qualquer RPG vai ter aí um investimento de tempo que varia com o sistema para se criar o personagem e aprender pelo menos o básico das regras para jogar esse RPG. Mas isso não é verdade quando você vai jogar com um grupo completamente novo. Quando você vai jogar com uma pessoa que nunca jogou RPG. É nesse momento que eu acho que a criação de personagem do D&D da quinta edição, ela faz muito melhor do que a criação de personagens de Savage Worlds. Eu não indico começar um jogo de RPG com criação de personagem se você vai jogar Savage Worlds, porque essa é uma ótima forma de mostrar para a pessoa que RPG é uma coisa super complicada. Mas se você pegar a criação de personagem do D&D quinta edição, né? E você, na hora de chegar e colocar a distribuição dos atributos, equipamento inicial e magia inicial, você segue ali o recomendado do livro, que você não precisa seguir se você é um jogador avançado ou já jogou qualquer outro RPG, mas se você está jogando RPG pela primeira vez, você pode fazer uma ficha muito rápido seguindo o recomendado ali no livro da quinta edição. Aí eu faço uma pergunta: por que é que o Savage Worlds não tem um sistema de criação de personagem que tem uma opção dessa, que facilita e faz a criação de personagem para o novato? Não tô falando de forma nenhuma, gente, que a gente vai engessar a criação de personagem de Savage Worlds. Uma criação livre de personagem e progresso livre de personagem é uma coisa que eu mais gosto no sistema. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando quando você tem um jogador novato que vai jogar pela primeira vez. Deveria, na minha opinião, ter aí uma forma de fazer com que a criação de personagem para esse jogador novato fosse muito mais simples, né? Eu não tenho uma solução hoje e eu não sei como fazer isso, né? Mas eu já estive pensando sobre esse problema por algum tempo. E eu tive uma ideia aqui que seria: e se a gente transformasse o Savage Worlds, né, que é o jogo que a gente gosta de jogar, em algo próximo desse Tiny sistema, né, do sistema Tiny, né? Como seria isso? O sistema Tiny, ele não tem características, né? Características no Savage Worlds são os atributos, são as perícias, né? E ele não tem isso. Ele só tem vantagem, né? O sistema Tiny, ele vai ter ancestralidade, dependendo do sistema que você pegar. Ele vai ter vantagens e ele vai ter profissão, o background, alguma coisa assim, ele também pode ter, né? E são poucas escolhas, assim, que a pessoa faz na hora e não leva muito tempo para fazer, né? Tem vários outros sistemas que são assim também, e eu não quero desmerecer nenhum desses sistemas, né? Tem um outro que eu consigo pensar agora, que é o Knave, né? Knave. É porque eu não conheço muito o nome desses sistemas, e o único que eu tenho experiência mesmo é o Tiny Dungeon e os outros Tinies, por isso que eu estou falando deles, né? Ok, como é que a gente pode fazer isso com Savage Worlds? Eu tentei aqui bolar uma forma, e eu criei aqui duas versões. Uma que eu estou chamando aqui de Savage Worlds Lite, ou Suede Lite, e o outro que é o Tiny Savage Worlds, ou Tiny Suede, né? O Savage Worlds Lite, ele vai ter o seguinte: ele vai ter de características, ele vai ter atributos, ele vai ter aparar, vai ter resistência, vai ter ferimentos normais, fadigas, e aí ele vai ter vantagens, tá? E equipamento. Então, para auxiliar a criação do personagem de forma bastante fácil e ser um primeiro jogo de RPG para uma pessoa. Talvez aqui a gente pode estar até jogando RPG com crianças, né? E dando para as crianças a oportunidade de criar os personagens dela. Só que tem que ser uma forma mais simples, né? Porque a criança ou ela não vai entender, ou ela vai entender, só que ela vai perder a paciência
porque é um processo mais demorado, né? E outra, tempo também, né? Se você vai jogar pela primeira vez com um grupo de pessoas e introduzir o RPG para um grupo novo de pessoas, essas pessoas elas não têm, não sabem que o RPG toma muito tempo. Então, por isso que esse sistema aqui modificado, ele corta muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu acho super bacana é porque o Savage Worlds é tão modular, né? Esse Savage Worlds Lite aqui que eu vou descrever para vocês, ele se torna assimétrico. E isso é algo muito bom. Ele vai ser simplificado para os jogadores, mas ele se mantém o mesmo para os narradores, para os mestres de jogo. Isso é muito importante, porque simplificando, mudando as regras do Savage Worlds, a gente vai dar mais trabalho para o narrador. Você que quer introduzir o sistema para os seus amigos, né? Mostrar para eles como que é jogar RPG. Se mudar as regras, vai te dar mais trabalho, porque você já sabe mestrar o outro Savage Worlds. Então vamos ter um objetivo aqui que é: não vamos modificar o Savage Worlds para o narrador de forma nenhuma, vamos só simplificar para o jogador, para fácil de fazer a ficha. Esse que é o objetivo. A gente vai simplificar, fazer a ficha e vamos acabar simplificando as características, né? Então vamos lá. Os atributos vão ser os mesmos. Então, agilidade, astúcia, espírito, força e vigor. Só que em vez de 5 pontos para distribuir, vamos deixar distribuir somente 4 pontos. Por quê? Porque aí um personagem balanceado vai ter um D6 em 4 dos atributos e aí pelo menos um D4 em um desses atributos. Por que é isso importante? Porque não vamos ter perícias, certo? Então essa é a única mudança de regra no Suede Lite, no Savage Worlds Lite. Não existe perícias. Como é que a gente vai jogar esse jogo? Né? É estranho, porque o Savage Worlds ele é um jogo que foca em perícia. Quando você não tem perícia, você não é treinado em perícia, você não rola o atributo, que às vezes as pessoas fazem errado. Você não rola o atributo, você rola não treinado. Então o que a gente está mudando aqui é que vamos rolar os atributos maior parte do jogo inteiro, basicamente, né? O que o mestre vai fazer? Tudo que o mestre tem que fazer é, em vez de pedir a rolagem da perícia, peça a rolagem do atributo associado com a perícia. É isso. É essa única mudança de regra, entre aspas, né? Como essa regrinha, essa mudança de regra vai interagir com todas as outras mecânicas dos livros e cenários de Savage Worlds. Qualquer regra que apontar para uma perícia, ela na verdade aponta para o atributo linkado àquela perícia. É isso, simples. Só isso que tem que mexer, né? O cálculo de aparar e o cálculo de resistência se torna o mesmo, porque são características derivadas de atributo, então não muda nada, né? Aí vem as vantagens, né? O que a gente precisa fazer com as vantagens? Para deixar essa criação de personagem muito simples, é que vamos completamente ignorar os pré-requisitos de vantagens. Eles não existem, né? Se você quiser dar mais opções para os seus jogadores, né? Você pode simplesmente listar todas as vantagens de novato e deixar os jogadores escolherem. Eu acho que isso ainda é muita opção. Por mais que não tenha o problema de pré-requisito, eu acho que se o objetivo aqui é sentar, fazer uma ficha em 10 minutos ou menos, né? Para mostrar para essa pessoa como é jogar RPG pela primeira vez, eu acho que seria legal uma forma intuitiva de selecionar quais são as vantagens. Então eu bolei o seguinte aqui, né? No futuro eu espero poder colocar isso no papel, né? Eu dividi as vantagens entre física, mental e social. Não é a mesma divisão do livro de Savage Worlds, né? Edição de aventura, mas é uma forma bastante intuitiva e aí faz uma homenagem também ao Storyteller, né? Do jogo de vampiro, lobisomem e mago, que eu gostava de jogar muito, que dividiam ali os atributos entre físicos, mentais e sociais, e eu acho que é uma forma bastante intuitiva. E aí o que eu fiz foi o seguinte: para cada uma dessas características, eu escolhi 5 vantagens.
Então, 5 vantagens associadas a coisas físicas, 5 a coisas mentais e 5 a sociais. E aí o jogador, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que escolher 3 vantagens dentro dessas 15 vantagens. E como são só 15 vantagens, né? Dependendo do tamanho da folha, né? Se for um A4 todo, em vez de metade de um A4, dá para ter a vantagem e a explicação da vantagem da mecânica. O que é uma vantagem, né? Uma vantagem muito grande para o jogo, porque o jogador vai ler ali o que aquela característica, aquela vantagem faz e já vai aprender o jogo rapidamente. Então, pensando nisso, eu também escolhi vantagens que eu acho que interagem com elementos do Savage Worlds. Então, a pessoa vai ter a oportunidade de aprender vários elementos do jogo, né? Só que elas não são muito complicadas, né? Bom, mas aí é gosto de cada um, né? Mas você já entendeu, eu acho, né? A ideia é criar aí uma lista, um menu de opções para os jogadores, e eles podem simplesmente ali escolher qual que elas querem. Mas eu vou dizer para você aqui as que eu escolhi, pensando num jogo moderno aí, né? Um jogo nas épocas atuais. Em física eu coloquei rápido. Por quê? Porque eu acho que é interessante ter vantagens que interagem com o sistema de iniciativa. Então, os jogadores aprendem que o sistema de iniciativa é por cartas, mas tem vantagens que você pode manipular essa chance das cartas, né? Que é o que o rápido faz. Ele deixa você sacar uma carta nova se você sacar algo de 5 ou menos, né? Eu escolhi guerreiro marcial, que é uma vantagem que não é de novato, mas eu coloquei de propósito aqui, porque eu acho que mais 2 é um modificador bacana, um modificador forte, e ele aparece em outras vantagens. Então, para padronizar, tenho mais 2 aqui, né? Em ataques de mão a mão, né? Aí eu coloquei atirador, que também é uma vantagem forte, só que ela também tá com base 2, né? Ignora até 2 pontos de penalidade, então ela pareia ali legal com o guerreiro marcial. É balanceado? Não. Eu acho que, né? Ninguém está se importando com balanço aqui. Não é o objetivo nesse momento. O objetivo é fazer um jogo que vai ser jogado por algumas poucas horas aí. E a gente não quer perder tempo fazendo a ficha, né? Eu coloquei acrobata e duro de matar no físico. Duro de matar é interessante porque ele balanceia um pouco aí essa alta mortalidade do Savage Worlds, se tomar muito dano e tudo mais. O duro de matar daí uma vantagem, né? É mais 2 novamente, né? Para fazer o teste de vigor e evitar sangramento, né? Ficar sangrando. Aí em mentais aqui eu listei prontidão, novamente mais 2 aí, né? Em teste de perceber, né? E tá vendo? Teste de perceber, você não vai rolar perceber, né? Você vai rolar a sua astúcia. Aí, além da prontidão, eu coloquei investigador, que eu acho que suporta um tropo, que aparece bastante em jogo moderno, então é interessante, né? MacGyver, porque eu acho uma das vantagens mais engraçadas e interessantes e que criam bastante aí oportunidade de criação para os personagens, né? Então eu gosto dela. Erudito também, que suporta um outro tropo, né? E calculista, que dá mais uma oportunidade de interagir com o sistema de iniciativa. Do lado social, coloquei carismático, que entra na regra aqui de vantagens, que é a rerolagem, que é interessante, né? Fama, que suporta tropos de jogo moderno, né? Instinto assassino, que eu acho que tanto em português quanto em inglês tem um nome estranho, porque o nome não é intuitivo pelo que faz, mas ele deixa você rerolar qualquer tipo de teste, né? Contra um alvo. Elo comum, que é uma vantagem que eu gosto bastante, e ela é legal porque ela é uma das únicas formas aí de interagir com os bens do lado dos jogadores, né? E dividir aí os bens entre os jogadores. Eu gosto bastante dessa vantagem.
e rico, que suporta aí um tropo de jogos modernos, né? Então esses foram os highlights aí, as vantagens que eu escolhi para colocar para os jogadores escolherem rapidamente. E aí o que falta nesse Suede Lite são os equipamentos. E um equipamento é novamente um momento que a criação de ficha pode ficar meio engastalhada, né? Porque o modo que o Savage Worlds dá para comprar equipamento é literalmente dizer quanto dinheiro você tem e você pega de listas e listas os equipamentos que você quer. Faz sentido? Faz. Dá pra gente criar exatamente o personagem que a gente quer? Bom, não porque o dinheiro não é infinito, né? Mas tem sim infinitas aí combinações de coisas que você pode comprar com esse dinheiro inicial. Mas demora. Então, a gente pode criar aqui um sisteminha muito parecido com as vantagens, né? Para mudar um pouquinho, eu fiz o seguinte: são 9 itens, né? Pensando aí itens que personagens usam em muitas das aventuras de qualquer RPG, né? E eu separei esses itens em 3 níveis, né? O primeiro nível são coisas de acessório, né? Segundo nível estão incluídos armas aqui, né? Mas coisas leves. E o terceiro nível é armas mais pesadas ou itens mais caros, né? E aí, o que eu fiz aqui? Uma forma de pensar é que o jogador tem que pegar um item de cada categoria, né? Então, um acessório, uma arma leve, uma arma pesada ou algo mais caro. Ou pode pegar até 2 de cada nível, né? E aí, se todos os jogadores quiserem pegar 2 coisas do nível 3, que seja, né? Novamente, não estamos procurando muito por balanceamento aqui. Mas aqui são as coisas que eu pensei, certo? No nível 1 de acessórios eu coloquei kit médico de primeiros socorros, né? O kit de ladrão ou kit de arrombamento, né? E aí um que tem 2 coisas, né? Tem um pé de cabra e uma corda com gancho, né? Que auxilia aí um personagem que é mais atlético, né? Que é escalar, esse tipo de coisa. Participar da ação de uma forma diferente. Aí no segundo nível eu coloquei 2 armas mais leves, né? A adaga e uma pistola 9mm, a Glock, né? Que dá 2d6 e tal, uma pistolazinha básica, né? E eu também coloquei como item de defesa o spray de pimenta, porque ele é interessante para o jogador que não quer, né, participar de lutas, né? E você vai sim encontrar pessoas que não gostariam de ter um personagem que está carregando uma facona, que não gostariam de ter um personagem armado, especialmente quando você expande as pessoas, são pessoas que nunca jogaram RPG antes, ou até mesmo não jogam videogame, né? Essas pessoas, elas vão pensar mais no mundo real, né? Elas vão pensar que talvez elas não tenham não estariam confortáveis de portar uma arma. Eu não tenho nenhum conforto, eu não tenho nenhuma arma e eu não estaria confortável de portar nenhuma arma, mas a gente sabe que é um jogo, né? Mas as pessoas no primeiro momento que elas fazem um personagem de RPG, talvez elas não gostariam de ter uma arma. Então é legal ter aqui uma coisa viável que pode ser utilizada em combate e fora de combate, que é muito mais mudana, que é um spray de pimenta, né? E no terceiro nível aqui eu coloquei coisas mais caras ou mais pesadas. Então eu coloquei um óculos de visão noturna, que é uma coisa bastante cara no livro, né? Mas novamente, é um tropo bastante legal de estratégia, ação aí de um jogo moderno, né? Coloquei roupas reforçadas, que é a única opção de armadura aqui. Então mais um na resistência só, né? Mas é um jogo moderno, então faz sentido. E uma arma pesada que seria um rifle. E é isso. E aqui os jogadores, então, eles podem fazer a combinação aí de 3 itens, dado esses 9 itens, né? E você pode, claro, pedir para os jogadores pegar menos itens ou aumentar a lista de equipamento, que seja. O conceito é o mesmo, né? Que só para dar uma recapitulada aqui, a gente vai focar o jogo em atributos ao invés de perícia. Então isso quer dizer que ao invés de uma lista gigantesca, a gente só tem 5 coisas para distribuir, né? E
4 pontos ao invés de 5 para aumentar a chance aí de que um desses atributos vai ter D4, né? As vantagens a gente faz uma lista, o equipamento a gente faz uma lista e as características derivadas são iguais. Tem mais uma coisa que a gente precisa conversar, que é o combate, né? Porque o combate ele é uma jogada de perícia e depois ele é uma jogada de dano. Tem 2 jogadas associadas, né? A regra genérica ainda se aplica ao combate. Então, toda vez que tiver uma perícia, você rola o atributo associado. Então, o personagem vai dar um tiro com a arma leve, né? Com a pistola. Ele vai rolar agilidade, certo? Ele vai atacar com uma espada. Ele vai rolar agilidade, mas vai dar o dano usando a força, certo? E a gente mantém as regras bem próximas aí do nosso Savage Worlds, né? E é basicamente isso, né? Essa é a ideia. Esse é o jeito que a gente transforma a criação de personagem, né, que é bastante complicada na minha opinião, em algo simples. E mesmo com essa ficha simples, as pessoas, seus amigos ali, vão ter uma experiência de Savage Worlds muito similar ao jogo de Savage Worlds completo. Só que chegando do zero até a mesa de jogo, começo da aventura, muito mais rápido do que passar pelo crivo aí, passar pelo processo de aprender a fazer um personagem, certo? Se o seu amigo aí, a sua amiga, ficou interessado em jogar mais Savage Worlds, na próxima mesa você explica como faz o personagem todo. Você introduz os conceitos de perícia, né? E vai fazer todo sentido, porque a pessoa já sabe rolar um teste de característica, já sabe como o combate funciona, já sabe como é a iniciativa, já tem uma ideia qual que é o efeito de ter uma característica em D4, ter uma característica em D8, né? Nada desse aprendizado num Savage Worlds Lite aqui vai se perder quando você vai de um Savage Worlds Lite para um jogo total de Savage Worlds. E você, narrador, né? Você, mestre de jogo, pode portar todos os jogos, todos os NPCs, todas as aventuras que você já tem para Savage Worlds diretamente para essa versão de Savage Worlds, porque no ponto de vista do narrador nada muda. Você olha na ficha do NPC, que é o inimigo, e você joga perícia. E tá lá o dado que você precisa rodar, né? Você joga quanto aparar é resistência, não tem problema nenhum, certo? Então por isso que ele fica assimétrico dessa forma, porque o narrador, o mestre do jogo, vai ter as regras totais, né, do Savage Worlds, com as perícias e tudo mais, né, e a lista total de vantagens, e os jogadores ali estão numa versão reduzida do sistema, certo? Uma outra coisa interessante aqui, que é por mais que a gente tenha reduzido o sistema, a gente aumentou a efetividade dos heróis. Por quê? Porque alta astúcia significa alto dado em todas as perícias associadas com astúcia. Enquanto no jogo normal de Savage Worlds isso não é verdade. Um personagem pode ter uma astúcia alta, um atributo de astúcia alto, mas uma perícia associada à astúcia baixa ou até não treinada. Então, quando você estiver narrando esse jogo, você pode pensar aí que seus personagens são experientes, vamos dizer assim, né? Os seus jogadores não são experientes, tá? Mas as fichas, elas são experientes aí no sentido de que você não vai encontrar um jogador com um teste não treinado, né? O conceito de perícia não treinada, aliás, seria algo que esse jogador teria que aprender caso fizesse uma ficha completa de Savage Worlds, né? E se você for jogar com alguém que realmente, né, não está acostumado com RPG, ou for uma criança com menos idade, né, a gente pode fazer aí do Suede Lite pro Tiny Suede, ou pro Tiny Savage Worlds, que é só uma redução menor ainda, e a gente só tem os atributos e
e as características derivadas e um equipamento inicial. E é isso, certo? O que eu fiz? Eu tirei as vantagens. Então, o Tiny Savage Worlds, ele vai ser bastante simples. Ele talvez seja um pouquinho mais complexo que o Tiny Dungeon aí, e os outros sistemas do Alambar, porque tem diferentes atributos, né? Tem diferentes atributos, tem dados diferentes, né? E a pessoa tem que aprender a rolar os dados. Mas a gente consegue algo muito importante novamente, que é dar para o jogador uma sensação de jogar Savage Worlds. Porque o jogador vai ter bens, o jogador vai ter que aprender a rolar o dado corretamente, né? Rolar o dado do atributo e o dado selvagem e aprender o que é um sucesso, o que é uma falha, né? E o narrador, mesmo sem nenhuma vantagem, o narrador vai trazer bônus e penalidades para cada tipo de teste, né? Então o jogador também vai aprender que algumas rolagens vai ter um +2, algumas rolagens vai ter um -1, algumas vai ter +1, né? E o jogador também vai aprender como funciona rerolar, né? Porque quando o jogador utilizar um Bene, ele vai aprender que uma rerolagem ela significa que você pode escolher aí o maior entre as duas rolagens. E finalmente, a outra coisa básica que o jogador precisa aprender, e ele pode aprender aqui nesse Tiny Suede, no Suede Light, é que erro crítico não se pode rerolar com Bene, né? E acontece alguma coisa aí inesperada na aventura. E é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, né? Isso é uma conclusão aqui, né? Uma tentativa, né? É que vem de bastante tempo de eu pensando como fazer criação de personagem em Savage Worlds ficar mais simples, né? No fim, eu não tenho uma resposta para esse problema. Eu acho que é um problema bastante difícil, que daria bastante trabalho, e em vez disso eu estou trazendo aí essas duas opções de simplificação da ficha de personagem. Novamente, muito obrigado pela sua paciência aí de escutar até o final do episódio, e eu estou curioso de saber qual é a sua opinião sobre essas formas alternativas de se jogar. Até a próxima!